Noite, você está no ar. O programa de hoje vai mostrar o que acontece com os bens que são apreendidos pelo Poder Judiciário. Qual o destino desses bens e as possibilidades legais de recuperação. E veja também como funciona a Central de Execução de Medidas e Penas Alternativas, que trabalha na aplicação de punições a quem comete crime de menor potencial ofensivo. E na entrevista, a convidada é a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Natal, a juíza Virgínia Rego Bezerra. Vamos falar sobre as ações realizadas pelo Sejusc na capital. Continue conosco, voltamos em instantes. Enquanto isso, acompanhe os fatos que marcaram a Justiça Norte-Riograndense esta semana. Até já! O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte voltou a julgar as ações penais relativas à Operação Maresia. O foco é a apuração de suposta prática de crimes como peculato, falsificação de documentos e coação a testemunhas na Prefeitura de Macau. Por unanimidade, a Corte Potiguar recebeu a denúncia contra o prefeito afastado Querginaldo Nascimento. Segundo o Ministério Público, a investigação revelou fortes indícios de superfaturamento de contratos com a Prefeitura referentes à limpeza e manutenção de ruas e praias do município. Os autos trazem também o superfaturamento de licitações e a produção de documentos falsos com a intenção de beneficiar o ex-prefeito Flávio Veras. O relator dos processos foi o juiz convocado Luiz Alberto Dantas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em parceria com a ONG Acalanto, promoveu um momento de lazer para as crianças da capital potiguar, em alusão à Semana Nacional da Adoção. O evento aconteceu na Via Costeira, zona sul da capital. Entre as atividades, contação de história e recreação. A proposta é chamar a atenção da sociedade para o direito da criança à convivência familiar. Quantas crianças nós temos ainda acolhidas em instituições que poderiam ser acolhidas se o perfil dos cadastrados mudasse, ou outras pessoas que venham a se cadastrar com o perfil de crianças que estão aptas e que ainda não acharam a família. Então a nossa ideia, junto com o Tribunal de Justiça, é mobilizar a sociedade potiguar, mostrando que a adoção é uma opção de composição de família digna, respeitosa e pautada no amor. Estudantes dos últimos períodos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte acompanharam uma sessão no Pleno do Tribunal de Justiça. Os objetivos da visita, inserida no cronograma de atividades dos acadêmicos, foram o de estabelecer contato mais próximo com o tribunal e o de observar o trabalho dos pares frente a um julgamento. Mas aqui eles conseguem ver na prática qual é a atuação do Ministério Público no tribunal, como são os votos, como os desembargadores se comportam, como o advogado deve atuar ao fazer uma sustentação oral junto ao tribunal. Então, é muito importante para a parte prática do aluno que, na UFRN, a única disciplina que eles têm acesso a isso, a esse contato com os fóruns e tribunais, é esse módulo de prática jurídica. Você sabe o que acontece com os bens que são apreendidos pelo Poder Judiciário? Para onde vão esses bens? Para entender como funciona todo esse processo, acompanhe a próxima reportagem. No dicionário, o significado da palavra apreender é apoderar-se de algo que não deve estar em posse de outro. E o destino de um bem que é apreendido, independentemente do motivo, sempre é determinado pelo Poder Judiciário. No Rio Grande do Norte, existem mais de 30 mil caixas de arquivos de processos envolvendo quase todo tipo de bem apreendido. São casos arquivados desde a criação do TJRN. Existem as apreensões que ocorrem nos processos cíveis, que são as apreensões decorrentes das ações de execução. Então, essas apreensões elas se destinam a levar esses bens à penhora para o pagamento do débito pelos devedores. Então, são as apreensões cíveis. E existem as apreensões nos processos criminais. Essas apreensões nos processos criminais decorrem de crimes praticados e de bens que são apreendidos. Esses bens decorrentes de apreensão criminal, eles ficam recolhidos ao depósito judicial
até que seja julgado o processo pelo juiz criminal. Os bens apreendidos podem receber uma nova finalidade e novos propósitos, como doações para instituições que realizam trabalhos sociais. Porém, o juiz Madison Ottoni explica que isso só ocorre após a finalização do processo. Se o processo penal transitou em julgado, o réu foi condenado e o juiz deu o perdimento do bem, e o bem já está recolhido há mais de um ano, a direção é autorizada a fazer o leilão desses bens. Nós já fizemos doações várias a instituições de caridade, camisas, tênis, até carteiras escolares nós já fizemos doação. Para evitar a superlotação das instalações onde o TJRN guarda os bens apreendidos ou ainda a perda de valor de mercado, é feita a alienação de parte desse acervo. Leilões que são realizados o ano todo. São feitos editais, são publicados, intimados às partes, e os editais são publicados em jornal de circulação apenas uma vez, no mínimo, por prazo mínimo de 5 dias antes do leilão. São feitos em 2 praças. A primeira praça, o bem poderá ser vendido no mínimo pelo valor da avaliação que está constando no edital, e na segunda praça, no valor inicial mínimo de 50% do valor da avaliação. A Justiça também pode determinar a destruição de bens, sempre que esses bens tiverem sido inutilizados, por exemplo. O mesmo ocorre com drogas apreendidas e máquinas ilegais de jogos de azar após a perícia técnica da polícia. O delegado José Vieira explica qual o procedimento nos casos em que a apreensão é feita pela Polícia Civil. Esses bens são documentados dentro do inquérito e o inquérito, quando ele é encaminhado para o fórum, de acordo com o artigo 11 do Código de Processo Penal, ele tem que ser encaminhado também com esse bem. Porque esse bem também é um elemento de prova, até porque o advogado depois poderá contestar ou não essa prova. Entretanto, algumas cidades do interior, eles não possuem o fórum, o depósito. Então, acaba que os bens ficam guarnecidos na delegacia até a palavra final do magistrado na sua sentença durante o processo. Bens imóveis também podem ser submetidos à avaliação, para serem usados como garantia de ressarcimento de danos ou da cobrança de multas aplicadas pelo Judiciário. O advogado Fernando Piton defende um caso como esse. Minha cliente, infelizmente, passou uma dificuldade financeira e, com isso, teve o seu bem penhorado e foi arrematado no leilão. Com isso, só resta agora a ela quitar seu débito, que já foi quitado quando o senhor arrematou o seu bem, perante o condomínio, que são as taxas condominiais, e também pagar o débito dela na Prefeitura de Natal, com os IPTUs. Aí, com isso, ela recebe só o saldo remanescente do valor do imóvel. Dinheiro e outros bens encontrados com pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas também podem ser apreendidos e declarados de posse da União, desde que os autos do processo caracterizem os valores como produto de um crime. Nesse caso, o juiz pode determinar o depósito do dinheiro em conta judicial ou a remessa dos valores para o Fundo Nacional Antidrogas. Os desembargadores que formam a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negaram provimento à apelação movida pelo município de Nova Cruz, questionando a decisão de primeiro grau que condenou a administração da cidade ao pagamento do adicional de insalubridade em favor de um agente de saúde. O relator, desembargador Amilcar Maia, ressaltou que, embora a lei municipal que criou o cargo de agente de saúde em Nova Cruz não tenha previsão expressa para esse benefício, todos os servidores do município são regidos por uma lei geral, que autoriza a pretensão da servidora. Vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. No próximo bloco, o trabalho realizado pela Central de Execuções de Penas Alternativas e as ações do Sejusc Natal. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter, no @TJRN Oficial. Você confere as mais recentes informações relacionadas ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você volta já. Determinar o cumprimento de penas que tem como foco a prestação de serviço ou o pagamento de multas faz parte das atribuições da Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, a CEPA, localizada em Natal. Esse tipo de pena é aplicado a quem comete crime considerado de menor potencial ofensivo para que quite os débitos com a sociedade sem a necessidade do encarceramento em uma prisão. O auditório climatizado trouxe mais conforto para as palestras e eventos.
O novo mobiliário de escritório garantiu mais organização ao setor administrativo e no refeitório, a mesa ampla, os armários projetados e os equipamentos industriais permitiram que a APAI de Natal se adequasse aos padrões de higiene e segurança alimentar exigidos pela vigilância sanitária. Todas essas melhorias na estrutura da instituição foram realizadas utilizando recursos de penas alternativas à prisão. Conversamos com a instituição e a prioridade desse projeto, quando nós apresentamos, realmente foi reformar a cozinha. E a nossa cozinha hoje é de fazer inveja. Muito bom, muito assim, aciada, né? Que a Covisa vê muito essa parte, então ela é toda de inox. Compramos freezer novo, geladeira nova, então realmente a cozinha ficou muito boa. Além de receber recursos de penas pecuniárias, a instituição também é beneficiada com um reforço extra na mão de obra, que eles recebem frequentemente pessoas condenadas a cumprir penas de prestação de serviços comunitários. Eles conhecem uma realidade que eles jamais assim, no dia a dia, que não faz parte do dia a dia deles. Então é uma realidade. Tivemos pessoas aqui que se emocionaram com o trabalho da gente, com o envolvimento com as pessoas com deficiência. Eles já não pensavam que as pessoas com deficiência, os adolescentes, os nossos usuários, crianças, tivessem o carinho que tinham com eles, está entendendo? São pessoas amáveis, abraçavam. Então tudo isso mexia com eles e mexe ainda hoje, né? Assim como a APAI, várias outras instituições públicas de cunho social, educativo ou da área da saúde têm sido beneficiadas pelo Programa de Penas Alternativas desenvolvido pelo Tribunal de Justiça Potiguar. O trabalho é coordenado pela Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, a CEPA. O juiz de conhecimento, né, nós temos aqui 14 varas na cidade de Natal, né, na comarca de Natal, eles encaminham, né, faz uma guia de encaminhamento para a CEPA, né. Aqui nós formamos um novo processo que chama o processo de execução de pena alternativa, né? Primeiramente ele faz uma audiência com o juiz, na qual eu passo para todos uma orientação geral sobre a forma como se dará o cumprimento. Ele irá cumprir a pena no meio social, através das instituições que compõem a rede social. Então, ele não vai ser tirado a liberdade dele, ele vai continuar fazendo suas atividades normais, sua rotina diária e, ao mesmo tempo, estará cumprindo a pena. Por quê? Porque ele vai dedicar um tempo para o cumprimento da pena. O juiz coordenador da central explica que apenas os que cometeram crimes de menor potencial ofensivo e que possuem penas inferiores a 4 anos são qualificados para participar do programa. Aqueles crimes cometidos com dolo, onde a condenação for até 4 anos, então o juiz, vendo outros critérios, né, não ter sido cometido com violência nem grave ameaça, o juiz pode substituir por penas alternativas. Né, ele faz a substituição nesses crimes dolosos. Nos crimes culposos não há limite de tempo. O cumprimento da pena é controlado por meio de relatórios de frequência produzidos pela instituição onde o apenado presta serviço. Mensalmente, o documento é encaminhado aqui para a CEPA. Quem faltar ou deixar de cumprir adequadamente a atividade obrigatória pode ser punido e encaminhado ao sistema penitenciário comum, seja no regime aberto, semiaberto ou fechado. O Justiça e Você conversa agora com a coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejusc de Natal, a juíza Virgínia Rego Bezerra. O assunto é a formação de novos mediadores, que em breve começarão a atuar no centro e em todos os centros do estado. É isso, doutora Virgínia? Isso. Nós acabamos de fazer um curso de mediação, de capacitação de mediadores, para que eles venham para dentro do Sejusc e comecem a mediar os casos que sejam encaminhados pelas varas cíveis e posteriormente pelas varas de família. Esse curso é promovido pelo NUPEMEC? Pelo NUPEMEC. Nós temos alguns instrutores que anteriormente que são capacitados pelo CNJ, foram a Brasília e retornaram, são prata da casa, são pessoas que foram enviadas pelo Tribunal de Justiça, que já eram mediadores. E atualmente essas pessoas estão ministrando cursos de capacitação, tanto em conciliação como em mediação. Doutora Virgínia, e para as pessoas que estão em casa entenderem melhor, o que é o NUPEMEC? O NUPEMEC é o núcleo que faz planejamento e coordenação do Sejusc, que eles planejam toda essa política de esses métodos alternativos consensuais. E o Sejusc faz a execução,
que recebe todas as audiências, tanto de conciliação como de mediação, como também no caso da justiça restaurativa, nós disponibilizamos esse serviço dentro do Sejusc. E quem são os alunos desses cursos? Esses cursos são voltados para servidores e voluntários que tenham um perfil de mediador e queiram ser voluntários junto ao Tribunal de Justiça e exercer esse serviço de mediação. Essa mão de obra é toda absorvida, então, pelo Sejusc? Toda absorvida pelo Sejusc. Não só o de Natal, né? Não só o de Natal. Atualmente o curso foi direcionado a Natal, mas aí a gente tem algumas pessoas de Mossoró e a gente vai capacitar também o interior. Mas são predominantemente foi para Natal. Mas temos outras pessoas de Parnamirim e de Mossoró. Todos são voluntários? Não, são servidores e voluntários. Pessoas que têm um perfil, que são psicólogos que querem ser voluntários dentro do Tribunal de Justiça, então a gente recebe, capacita e eles ficam mediando os casos, um turno por semana. Eles vão ao Sejusc e mediam casos. São poucas vagas e um trabalho bem específico, não é isso? O trabalho é bem artesanal, porque tem que... É bem trabalhado esse mediador, porque ele vai ali para ser um facilitador de conflitos. Então, os conflitos são dos mais simples aos mais densos. E na mediação, a gente trabalha com conflitos de relações continuadas, normalmente conflitos familiares, conflitos de vizinhança, de trabalho, em que as pessoas entram numa briga e continuam com esse litígio. Então, a gente tem todo o interesse de tentar restabelecer esse relacionamento. Às vezes não consegue, mas pelo menos a gente para essa cadeia, essa espiral de briga entre eles. Que o conflito não continue no meio onde eles convivem. Os Sejusc são especializados em conciliação? O Sejusc, na verdade, é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania, e todos os tribunais têm. Aqui em Natal já tem criado por lei o de Natal, Parnamirim e Mossoró, e há um incentivo do coordenador estadual, que é o Dr. Erval, e do presidente do NUPEMEC, que é o Dr. Cornélio, no interior ser difundida essa política e criar os Sejusc também em todas as comarcas do interior. A conciliação é uma das práticas estimuladas pelo novo CPC. Sim, porque nós precisamos agora, no novo Código de Processo Civil, tem conciliações obrigatórias antes de começar as ações cíveis. Então, essas ações aqui em Natal sendo dirigidas, essas audiências todas, quem vão realizar é o Sejusc. Então, tanto a gente realiza as audiências de conciliação como de mediação. Que tipo de processo pode ser levado para o Sejusc? As de conciliação vão todas, né? As de conciliação vão todas. Dos cíveis atualmente vão ser as dos cíveis e das varas de família. Todas as audiências iniciais de conciliação vão. E para a mediação são os casos que têm relação continuada. Então, a diferença é que na conciliação, os processos que a gente destina para a conciliação são aqueles que têm um conflito pontual. E aqueles que as pessoas continuam a conviver e continuam em conflito é que a gente trabalha na mediação, porque a gente tem o objetivo de tentar restabelecer e de pacificar essa convivência. E pode ser a pedido de uma das partes também? Pode ser a pedido de uma das partes. Ou o juiz encaminha o processo. Agora, o processo de mediação é voluntário. As partes podem ir conhecer qual é o serviço e aí elas aderem ou não. Dizem se quer ficar ou não na mediação. E podem também começar a mediação e depois desistir. Elas sempre têm essa possibilidade de desistir a qualquer momento. Doutora Virgínia, muito obrigada pela presença aqui no programa. O programa está sempre à sua disposição. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que eu puder esclarecer sobre essa nova política do CNJ, que é de mediação e de pacificação de conflitos. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, o nosso contato continua pela internet, nas redes sociais e também pelo site do TJRN. Comente nossas postagens, reveja os programas. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.